Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Thiago Amoras e integro a equipe de qualidade da Softex. Sejam bem-vindos a mais um MPS Talks, nosso encontro onde buscamos trazer temáticas que estão moldando o nosso mundo coletivamente, apresentando pesquisas e ideias relacionadas à tecnologia e explorando como elas se conectam. E hoje, para falar do tema Entendendo a Resistência a Mudanças em Iniciativas de Melhoria de Processo de Software, convidamos Mônica Anastácio. Mônica é mestre e doutora em informática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua como pesquisadora na Universidade Federal do Rio, como consultora e implementadora de melhoria de processos de software e de serviço na implemento e como professora orientadora. Ela começou sua carreira na indústria como analista de sistemas formada pela RJ, migrando posteriormente para a carreira executiva na área de informática e atuando como auditora líder em sistemas de qualidade. Experiências com processo de software, qualidade, gestão de projetos, gestão de TI, gestão de melhoria de processos de software e de negócios, e gestão de segurança da informação. Ela tem como área de interesse aspectos socioculturais em engenharia de software, metodologias ágeis, melhoria de processos, sistemas de informação, gestão de projetos e gestão de TI. Seja bem-vinda, Mônica, eu agradeço imensamente ao aceite do convite e a palavra está com você. Boa apresentação. Obrigada, Thiago. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer enorme estar aqui, com grande satisfação. Eu participo desse evento da Softex, é bastante importante para a nossa comunidade de engenharia de software, né? E o objetivo aqui hoje é entender a relação que existe entre a resistência e a melhoria de processo de software. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se vai funcionar direitinho. Então, vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, está ok a tela. Ótimo. Deixa eu diminuir isso aqui. Beleza. Então, é esse. O objetivo nosso é entender como é que a resistência ela se relaciona com a melhoria de processos de software, né? Eu esqueci de agradecer a Ana Regina, a professora Ana Regina, que me convidou para fazer essa palestra. Bom, então, vamos lá. Vamos entender primeiro um pouco o que é essa resistência à mudança, né? Então, a engenharia de software, né, ela se preocupa com ferramentas, processos, métodos, procedimentos, né? Mas lá nos idos da década de 2000, ela se deu conta que era importante ela olhar para os fatores humanos. Por quê? Né? Software está na cabeça das pessoas, né? Está na cabeça de quem faz o software, né? Então, assim, o software, na década de 70, quando eu comecei a trabalhar, você fazia todos os papéis, né? Você programava, você entrevistava o usuário, listava os requisitos, você botava o software em produção, você testava, você fazia tudo. Hoje não, você tem especialistas para cada coisa dessas, né? Então, você vai aumentando a complexidade do software, aumentando também a quantidade de pessoas que participam das equipes de projeto, né? E assim você vai também tornando a comunicação entre as pessoas mais difícil, né? A produtividade global do time de projetos também fica afetada. Enfim, então é importante olhar para os fatores humanos e a engenharia de software viu isso, né? Pois bem, além disso, né, os processos, né, sejam eles de software ou não, todos eles dependem de pessoas, são elas que executam os processos. E se você quer melhorar processos, né, você vai depender de quê? Da motivação que essas pessoas têm, do interesse que essas pessoas têm em fazer essa melhoria, que nada mais é uma mudança, né? Uma transformação. Embora nem toda mudança seja, de fato, uma melhoria, mas toda melhoria é uma mudança. E aí nós deparamos com outro problema, que é o seguinte, né? Mudança. O ser humano não gosta de mudança, né? A gente gosta de ficar na nossa zona de conforto, né? A gente não tem vontade de mudar assim, de cara, né? É uma coisa que a gente vai se acostumando. Então, a gente tem resistência à mudança, né? Então, logo, existe um fator crítico, né, humano, ligado à melhoria de processos de software, que é a resistência à mudança. E na literatura é bastante falado, porém não tinha ainda um trabalho que abrangesse, né, entrasse com maior profundidade, olhando todos os atributos desse fator humano que é a resistência à mudança. Bom, dito isso, né, então, na nossa pesquisa, né, eu vou comentar com vocês alguns
fatos que acontecem, né, situações que acontecem, né, onde é claramente visto como é que a resistência à mudança e a melhoria de processos de software elas se interagem, né? Como é que a resistência influencia a melhoria de processos de software. Então, imagine a situação do seguinte, né, uma empresa que tem uma iniciativa de melhoria de processo de software, porém, ela não atribui a essa iniciativa como sendo um projeto, ou seja, não está nos objetivos de negócio da organização. Se não é um projeto e não está nos objetivos de negócio da organização, significa que não há recursos para que isso aconteça. Né? Você não tem orçamento para isso. Se não há recursos, não há recursos humanos. Então, o que vai acontecer? Você vai na equipe de projetos, chama aquele pessoal para compartilhar o tempo que eles têm, dividindo seu tempo entre os projetos de software e os projetos de iniciativa da melhoria. O que vai acontecer? Causar atrasos, tanto num quanto no outro, ou em um ou em outro projeto. Né? E aí isso vai gerar resistência das pessoas em função desse problema. Uma outra situação que a gente observou na indústria é que pessoas resistentes e com acesso direto à alta gestão podem influenciá-la a sabotar o processo. Ou seja, imagine o seguinte, um líder, né, que trabalha mais, um líder de projeto, que está mais no nível do chão de fábrica, ele tem um acesso direto a um diretor, no caso, o diretor dele, né, e ele está bastante insatisfeito, né, com a situação de mudança lá dos processos de software, e acha aquilo muito complicado, então ele bate lá na porta do diretor, né? E chega e diz, olha, esse processo não dá, é muito complexo, é muito difícil, é muito burocrático, eu não consigo fazer e tal. E o diretor, influenciado por ele, desce e começa a mexer no portfólio de projetos da empresa, né? Mudando as prioridades, diminuindo o número de projetos, enfim, ele vai sabotar o processo, falando de uma forma mais elegante, ele vai encontrar soluções de contorno, né, para esse problema. E isso também é um resultado da resistência desse líder. Né? Uma outra situação que a gente observou é a resistência das equipes de projeto frente ao trabalho executado pela equipe de processo, podendo desmotivar essa equipe de processo. Ou seja, a equipe de processo que está totalmente engajada em apoiar a equipe de processo para mudar os seus processos, né? A equipe de projetos, perdão, para mudar os seus processos de software, né? Está totalmente motivada em busca disso, marca reuniões com a equipe de projeto, aí nem todo mundo vai, ou ninguém vai, enfim, começa a ver que a equipe de projeto está dificultando, né, o bom andamento da implementação dessa iniciativa. Né? O que acontece? Essa turma do processo acaba se desmotivando. Né? Então, essa resistência da equipe de projetos ela acaba afetando a equipe de processos, que vai desmotivando e precisa ser incentivada para manter, afinal de contas, é o trabalho delas, né? E ela não consegue atingir esse objetivo. Uma outra situação também observada quando existe a desmotivação de membros da organização pela dificuldade em mudar a cultura, né, da empresa, que vai levar a um ceticismo e, às vezes, até a saída dos profissionais da organização. Então, por exemplo, né, você tem um dono de uma empresa pequena, onde tem um dono, obviamente que a cultura da organização, dessa organização é o espelho do que o dono pensa, dos valores que o dono tem, dos princípios que ele tem, né? Como é que ele age, como é que ele conduz a gerência da empresa dele, né? A gestão da empresa dele. Então, se o dono não quer mudar, né? Não adianta, o que vai acontecer? Né? O pessoal de baixo, o PO, o Scrum Master, o pessoal da equipe de projetos, começa a ver que não vai conseguir, ele não consegue ver os benefícios, então vai desmotivando, porque eles percebem que a empresa não está pronta para fazer aquela mudança. Né? E, às vezes, essa desmotivação leva mesmo até a saída dos profissionais da organização. Então, você tem uma perda de capital humano. Né? E mais uma situação também que é bem comum, né, é o seguinte, são programas de melhoria impositiva, com foco apenas no resultado da avaliação e melhorias implantadas que não agregam valor, tendem a ser abandonados após a avaliação formal, devido à resistência das pessoas em seguir o processo. O que é isso? Isso é o seguinte, são aquelas empresas que elas, por uma razão, por exemplo, de querer
participar de licitações públicas, vamos supor, né, ela se sente, ela vê que ela precisa fazer adotar uma iniciativa de melhoria, né, adotar um modelo, um PSBR, um CMMI, né, e aí ela vai e começa a fazer aquelas melhorias, mas assim, só com o foco no resultado da avaliação para obter o selo. Então, as melhorias não agregam valor, elas não são críveis, né? E então, aquilo ali, o que acontece? Né? O sujeito tem um documento para preencher, né? Por exemplo, né? E aí ele vai preencher por causa da avaliação, mas no dia seguinte da avaliação ele para de preencher aquele documento. Então, aquela melhoria toda foi feita, mas não foi feita para valer, não é uma melhoria real, e ela vai sendo abandonada ao longo do tempo. Então, assim, esses resultados, né, e outros que nós vamos falar, todas essas informações que nós vamos passar para vocês hoje, elas vieram através da nossa pesquisa, né? É uma visão da indústria, né? Foram obtidos muitas informações em relação fizemos 25 entrevistas, né, com pessoas experientes em iniciativas de melhoria de processos de software, experientes em engenharia de software, CIO, gerentes de projeto, consultores em engenharia de software, coordenadores de equipe, de qualidade, de processo, de projeto, e membros também dessas equipes foram entrevistados, né? E aí a gente teve, então, essa visão da indústria do que estava acontecendo com a melhoria de processos em relação à resistência à mudança. Bom, uma coisa que a gente observou, né, logo de cara, foi o seguinte: olha, mas quando é que essa resistência se manifesta de verdade, né? Bom, ela pode se manifestar a qualquer momento, né? Ela vai se manifestar, por exemplo, na fase de planejamento da mudança. De que maneira, né? Quando uma comunicação sobre a mudança não é bem feita, né? As razões do porquê que está sendo feita aquela mudança, que tipo de benefício vai trazer, essa transparência, né? Quando ela não é bem feita, isso gera uma resistência. Vamos supor, alguém escuta falar no corredor que vai ter uma mudança, de repente vai ter uma mudança de tecnologia, ou então de uma metodologia, a pessoa não conhece aquela tecnologia, ou não conhece aquela metodologia, acha que não vai ter treinamento, então ela já começa a ter assim, um pouco de resistência, né? Uma outra fase do projeto, mas já na fase de execução da mudança, né, a gente também pode observar casos, por exemplo, de perda de poder que as pessoas podem sentir em função da definição de papéis e responsabilidades que vão ocorrer, né? Então, pessoas que têm várias funções, elas podem perder algumas funções, porque isso vai ser compartilhado, vai ser dividido, passado para outras pessoas, e aí essa pessoa vai se sentir meio ameaçada porque está perdendo o poder. E também, finalmente, né, na parte de manutenção da mudança, também pode ocorrer a resistência, como é o caso, como eu falei, né, da empresa que tem um foco na avaliação e não na melhoria propriamente dita. Então, essa melhoria feita, entre aspas, ela vai sendo abandonada ao longo do tempo, porque as pessoas têm resistência a manter aqueles processos novos que foram implementados. Bom, então, como é que podemos lidar, né, com esse problema da resistência? Bom, a gente pode lidar conhecendo melhor como é que ele acontece, né? Então, compreensão sobre as causas da resistência, conhecer dificultadores e facilitadores da resistência à mudança e da aceitação à mudança, né? Porque tem coisas que facilitam a aceitação à mudança, né? E, por consequência, então, combatem a resistência à mudança. Né? Reconhecendo como é que essas resistências se manifestam, né? Através de comportamentos, através de sentimentos, através de atitudes que às vezes são declaradas e outras vezes veladas, né? E aí fica uma coisa mais subjetiva, mas é possível você entender isso, né? Adotando manutenção e adotando e mantendo, né, condutas para mitigar essa resistência ou até mesmo evitá-la, né, ou lidar com a resistência, né? E também entendendo que consequências essa resistência pode trazer para a iniciativa de melhoria de processo de software, para a própria organização e para as pessoas que estão envolvidas com essa iniciativa, né? Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre as causas, né? Nós descobrimos 32 causas relacionadas à resistência à mudança. Dessas causas, nós
subdividimos em grupos, né, pelas similaridades que as causas tinham, né? Então, por exemplo, o grupo do indivíduo, né, que era um grupo que inclusive é o grupo que tem mais causas de resistência apontadas, né? Eu aqui pensei algumas delas, né? Então vamos ver. Por exemplo, a dificuldade de mudar um mindset, né? Um entrevistado comentou: quando você pega profissionais que estão habituados a trabalhar daquela forma, até você quebrar aquele paradigma, é difícil. É aquilo, né? Time que ganha não se mexe, né? Então a pessoa está acostumada a fazer aquilo há anos, ela acha que ela está fazendo corretamente, que ela nunca teve nenhuma reclamação, nenhum problema, então por que ela vai mudar? Né? Esse é um problema. Sentimento de ameaça pela mudança anunciada, né? Muitas vezes essa história da mudança que vai acontecer e tal, isso pode a equipe de processo pode ser vista como um gargalo, pode ser vista como uma polícia que vai identificar erros, né? Então o sujeito pode dizer assim: eu não quero ter alguém validando o meu trabalho, apontando os meus defeitos. E não é nada disso, mas a pessoa pode entender dessa forma, então ela acaba tendo uma resistência àquela mudança. A autogestão limitada na sua visão contextual sobre a melhoria de processo também é um outro problema. Nem sempre a autogestão entende o que ela está fazendo exatamente quando ela faz uma melhoria, né? A abrangência disso, a profundidade disso, o quanto isso vai impactar nas pessoas, nos outros processos, na organização como um todo, na cultura da organização, tem uma visão assim limitada de que aquilo vai mudar só um processo. Não é isso, né? Ela precisa abrir a cabeça, entender que ela vai ter que fazer gestão de pessoas, por exemplo, né? Porque ela vai mexer com as pessoas, já que ela está mexendo com a forma de trabalhar das pessoas. A mudança na responsabilidade pela execução de atividades, como eu falei ainda há pouco, e outra causa seria a sensação de ausência de propriedade, né, de ownership, né? Ou seja, a pessoa que está no outsourcing, por exemplo, né, ela no cliente, né, que está fazendo, o cliente que está fazendo a mudança, como ela não entende que ela faz parte daquilo, ela se sente mais um número, né? Como um entrevistado comentou, né? Que aconteceu de uma pessoa que estava nessa situação dizer: vou mudar, mas essa mudança para mim não agrega valor, porque eu estou tratado aqui como um equipamento. Ou seja, então ele não compra a ideia e aí ele resiste, mas ele está trabalhando no cliente e isso prejudica a iniciativa, né? O grupo de apoio e envolvimento, nós temos a falta de apoio legítimo da alta gestão ou da média gerência, que é um fator extremamente importante, né? Eu tive uma experiência com isso, eu era gerente de desenvolvimento durante um tempo na minha vida e quis fazer uma melhoria de processos e meu time estava todo de acordo e tal, mas eu tive que fazer um trabalho com a alta gestão para mostrar para eles os benefícios e tudo mais, para que eles pudessem absorver aquilo e dar o apoio deles, né? A falta de envolvimento da equipe de recursos humanos é um outro problema, né? Porque o que nós percebemos, nós vimos nas entrevistas, é que a área de recursos humanos ela se acha uma área independente, né? E ela não atua no paradigma de projeto, quer dizer, ela tem rotinas. Então, é um overhead para ela, quando ela é chamada para fazer treinamentos ou para apoiar lideranças que precisam do apoio delas para motivar a equipe, para combater, para lidar com a resistência da equipe, enfim. Então, isso aí ela acaba resistindo a entrar nesse movimento, né? No que tange a liderança, esse acesso direto à autogestão, que eu já comentei, e um outro grupo de causas são as competências, né? Então, o desconhecimento, por exemplo, sobre boas práticas em engenharia de software, isso não só da equipe de projeto, mas também da autogestão, é um problema, porque quando você tem esse conhecimento, fica mais fácil a comunicação, o diálogo, né, da autogestão com a equipe entre si, né? A equipe não vê aquilo como sendo apenas uma mudança, uma inserção de um documento, né? Mas ela pensa em engenharia de software como uma prática, né? Bem mais amplo do que isso. E outras classificações que nós fizemos, né? Por exemplo, cultura organizacional, organizações conservadoras, né? Uma instituição mais conservadora, ela se apega muito mais a essas coisas, né? Aos próprios valores dela. Então, ela tem aquelas tradições, e aí, para mudar, é complicado, é um muro na frente, né? Aquela coisa difícil, né? Então, às vezes, você tem um diretor que quer mudar, mas as pessoas todas não estão interessadas nisso. Então,
esse também é uma espécie de causa de resistência à mudança, né? Então, você tem também os processos que, às vezes, são considerados burocráticos, atividades burocráticas de controle, prazos de projetos que podem estar sendo comprometidos por causa daquela questão que eu falei de compartilhamento de equipes fazendo trabalhos concorrentes, né? Foco no resultado da avaliação e não nas melhorias, e aumento de carga de trabalho devido às melhorias. Outro atributo na resistência à mudança é o reconhecer como é que ela se manifesta, né? Ela pode se manifestar através de comportamentos, de atitudes ou de sensações, né? E aí seria uma coisa mais velada. Então, por exemplo, você tem comportamentos agressivos, equipes, por exemplo, que têm a falta de confiança, que seria uma sensação, né, de que ela vai conseguir, digamos, absorver aquela nova tecnologia, aquela nova metodologia, ela pode reagir de forma agressiva, né? Você tem também um líder rebelde, que é aquele líder que chega e diz que não vai fazer aquela mudança, né, que foi proposta, né, mas ele engana, né? Ele é capcioso, ele vai maquiar de alguma forma, mas não está fazendo de fato a melhoria, né, a mudança que ele deveria fazer. O ceticismo, né, a preguiça, a indolência, né? Atitudes também de sabotagem, como a gente já falou, né, da questão da autogestão, ou até mesmo sabotagem interna, né, ali na própria equipe, né? E as sensações de medo, isolamento, desconfiança, ameaça, né? Se sentindo ameaçado porque vai perder poder, porque tem medo de perder o emprego, porque desconhece aquela tecnologia, porque desconfia que aquilo não vai ser bom, enfim. Então, são formas que você pode capturar e perceber, né? Às vezes de uma forma muito subjetiva, que existe uma resistência, às vezes, velada. Bom, mas temos as condutas, né, para lidar com isso, né? Que bom, né? Então, nós temos as condutas preventivas e as condutas corretivas, né? Nós identificamos 29 condutas, sendo delas 27 preventivas. Então, por exemplo, evangelizar e mentorizar e fazer mentoring, né, ajuda no segmento do processo, minimizando a dificuldade de aceitação, mudança, e tendo sugestões de melhorias, né? Isso porque, né, você vai evangelizar, você vai tentar passar os conceitos, você vai tentar mostrar o que os benefícios, mas no dia a dia, não só aquelas reuniões de conscientização, mas ali, trabalhando com a equipe, no tete-a-tete, né? Praticando a empatia também, para obter o apoio e o envolvimento das pessoas, né? Se colocando no lugar daquela pessoa, entendendo as suas dores, né? E assim a pessoa vai se abrindo e vai lhe dando também sugestões de melhoria, né? Ela vai te dizendo que ela tem ideias, e aí vai acontecendo a troca e vai acontecendo o envolvimento daquelas pessoas, né? A conscientização sobre a existência de lideranças resistentes é importante. Você, quando começa um programa de iniciativas, fazer uma espécie de mapeamento, né, para entender quem são as lideranças que já se mostram um pouco resistentes, né? Às vezes por parte das equipes dos clientes, né? Que às vezes tem muita facilidade de chegar ali direto na equipe de projeto, sentar do lado do desenvolvedor daquele sistema e tentar resolver um problema ali na hora, né? Isso é muito comum, vocês devem conhecer isso, né? Então, essas lideranças, elas resistem um pouco a se colocar um pouco de sistematização e método dentro dos processos de software, né? Alinhar as expectativas com a cultura, por exemplo, é importante alinhar as expectativas dos objetivos da mudança com os objetivos do negócio e com os objetivos individuais, né? Dos profissionais que estão envolvidos ali, né? Isso ajuda no engajamento e também na aceitação de mudanças, né? Outra coisa importante é planejar uma comunicação adequada. Bom, comunicação é um problema que existe nas organizações de um modo geral, né? Ela não é só um privilégio de quem está fazendo melhoria de processo de software. Obviamente que ali vai ter problema também. Então, uma comunicação adequada, onde você mostra transparência, você consegue mostrar o que é importante, por que você está fazendo aquilo, o que você vai ganhar com aquilo, benefícios de fidelizar um cliente, melhorar a qualidade do seu produto, enfim, né? Você vai angariar, com isso você vai angariar o apoio da alta gestão, se for o caso, né? Foi o meu caso,
e também da média gerência e das equipes de um modo geral. Automatizar os processos também é uma conduta interessante, porque ela vai diminuir a sobrecarga de trabalho das equipes de projeto. Então, isso ajuda a mudar um pouco o mindset para aceitar a mudança no processo, né? E práticas de investigação, não só identificar lideranças resistentes, mas identificar um nível de abertura, né, para a mudança. Como é que as pessoas estão pensando? Qual é o mindset delas? Estão abertas para isso? Não estão? Se sentem confortáveis? Não sentem? Quem são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas que você pode identificar? E identificar também aqueles que vão ser os seus parceiros, os seus agentes de mudança, né? Isso vai lidar com a dificuldade de aceitar a mudança, né? E vai mexer também com o mindset dos envolvidos. Bom, parte dessas condutas preventivas, né, parte significativa delas, são de baixo custo. Então, assim, é mais fácil fazer, quando você não fala que vai mexer em dinheiro, né? Então, práticas de envolvimento, né, essas ações de conscientização, né, de evangelização, de conscientização, alinhar essas expectativas, né, individuais, profissionais de cada um, mostrando que cada um pode ganhar profissionalmente com essa melhoria de processo, né? Alinhar essas expectativas também no nível da equipe, né? Essas práticas de investigação, identificando e mapeando as pessoas que podem lhe ajudar e aquelas pessoas que são potenciais problemas, né? Porque tem mais resistência à mudança, né? Desenvolver uma boa comunicação, tentar ser o mais transparente possível, mostrando as razões e os benefícios daquela mudança. Então, são práticas, são condutas que não têm custo elevado, né? Além dessas condutas preventivas, tem as condutas corretivas, né? Então, quando a empresa não se preocupa com isso, ela não olha para isso, não toma as providências, não está atenta à resistência das pessoas e, portanto, então não está levando em consideração medidas de prevenção, ela vai dar de cara com condutas corretivas, né? E aí a gente mapeou duas delas, né? Uma é escalar para níveis superiores, isso é uma coisa desagradável, vamos dizer assim, né? Porque isso pode levar à demissão, como já ocorreu, né? Ou então você vai substituir pessoas que não estão muito interessadas em colaborar, mas que ocupam posições chaves e que você precisa delas para se transformarem em agentes de mudança, né? Para poderem motivar os colegas e tudo mais. Então, mas aí o fato já ocorreu, né? O importante e o melhor é você prevenir do que tentar corrigir. Bom, os efeitos, né? A visão dos efeitos, eu falei algum deles logo no início da apresentação, que são aquelas diversas situações que eu citei, né? De como é que a resistência se relaciona com as medidas de processo, e aqui tem mais algumas delas. Na verdade, nós temos 16 efeitos, consequências, né? Identificados na nossa pesquisa. Então, vou falar um pouquinho dessas outras que eu não comentei ainda, né? Então, por exemplo, rejeição aos membros resistentes que boicotam o processo, né? O que acontece, né? Porque a equipe estava querendo fazer mudanças, essas pessoas foram ejetadas da equipe automaticamente. Foi um comentário de um entrevistado, né? Ou seja, você tem uma equipe, tem gente lá que está interessada em mudar, e você vê gente tentando boicotar, né? Aconteceu isso, ela foi ejetada, quer dizer, tipo quase que expulsar a pessoa da equipe, né? E é ruim isso, né? Não é bom, né? Você tem uma equipe e a equipe tem o melhor dos mundos é que ela trabalhe unida, esteja com o mesmo objetivo e com a mesma finalidade e focando no mesmo ponto, né? Melhorias reais não alcançadas, como a gente falou antes, né, por causa do foco em avaliação apenas, né? Desmotivação pela dificuldade em mudar a cultura, também comentamos isso. Atitudes impróprias, rebeldes, capciosas por parte da liderança, né? Então, teve um entrevistado que comentou que o líder disse para ele assim, não vou seguir, mas eu quero que o chefe, quer dizer, o nosso chefe, ache que eu estou seguindo. Ou seja, a situação terrível, né? Porque o teu chefe diz para você isso, então você sabe que você vai fazer uma coisa meio para inglês ver e para, né, dissimular uma situação para o seu chefe maior, né? Quer dizer, compromete a pessoa, né? E fica ruim para tudo, né? Enfim.
é outro problema. Sentimento de isolamento na organização, né? Porque muitas vezes a equipe de projeto ela está totalmente engajada e quando ela percebe que tem um líder, desculpe, uma pessoa da equipe que não está que está criando obstáculos, que está obstruindo o processo de alguma maneira, seja por tentar sabotar, seja porque não quer participar das reuniões, ou seja, não colabora, essa pessoa vai aos poucos sendo colocada de lado, né? E ela vai se sentindo isolada, né? Então, é ruim para a pessoa, é ruim para a equipe, é ruim para a iniciativa. Má influência para recém-contratados, né? Ou seja, aquelas pessoas chaves da organização. Se essas pessoas chaves elas são resistentes, quando chega um funcionário novo, né? E ele chega com vontade, ele chega querendo conhecer a empresa, está com gás, né? Está topando tudo, né? Normalmente é assim. E aí ele vai sendo minado, né? Vamos dizer assim, vai sendo influenciado, né, por essas pessoas chaves de forma negativa, né, mostrando que aquilo ali talvez não seja grande coisa e tal, e aí dá essa má influência para os recém-contratados, né? E, por fim, ainda um efeito importante, que são as melhorias pontuais e não contínuas, né, que são oriundas daquele foco em avaliação, né, que um dos entrevistados colocou para a gente, que era o que ele chamava de efeito serra, né? Quer dizer, o sobe e desce. Você ao chegar perto do momento da avaliação, você vai lá e faz uma melhoria meio maquiada, né? E passa. Aí essa melhoria é abandonada, daqui a pouco você vai, na próxima avaliação faz isso de novo, ou seja, você não consegue ter uma melhoria contínua, né? Você não consegue pavimentar isso. Também vimos alguns facilitadores. Então, por exemplo, capacitar em engenharia de software, né, tanto a equipe quanto a alta gestão, auxilia muito o diálogo, né? Falamos ainda há pouco sobre isso. Especialistas em processo facilitam a comunicação com equipes de projeto, né? A gente não pode depender eternamente da consultoria. A consultoria ela presta um serviço e depois ela vai embora, né? Então, é importante ter especialistas em processo que ajudem a consultoria também, né? E que possam dar continuidade àquilo ao longo e implementar a melhoria contínua de fato, né? Uma comunicação eficaz é importante, né? Um diálogo aberto entre os interessados, né? Aberto no sentido de ouvir, não de falar, mas de ouvir, né? É aquilo que a gente falou, se colocar no lugar do outro, né? E a ponto de cativá-lo, de trazê-lo para dentro daquela melhoria e fazer com que ele possa dar sugestões, né? Participar e se sentir parte daquilo. Foco na melhoria, evidentemente, e equipes treinadas em gestão de pessoas e com habilidade de encorajar o envolvimento das pessoas. Isso é importantíssimo, né? Nós vimos aqui, né? A gente está lidando com pessoas, né? Não é à toa que a engenharia de software começou a olhar para fatores humanos, né? Então, é importante que a liderança, as equipes, elas estejam treinadas nessa e tenham essa habilidade, né? De lidar com pessoas e sejam treinadas em gerir pessoas. Bom, que tipos de benefícios a gente obtém quando resolve esse problema? Evidentemente, a gente evita as consequências da resistência, né? Todas essas que a gente falou e outras mais que provavelmente vocês conheçam, né? Fortalecer o projeto da iniciativa, assegurando melhor o sucesso da iniciativa, diminuindo tal efeito serra, né? Pavimentando ao longo do tempo a melhoria contínua, né? Aumentando também o engajamento das pessoas, trazendo as pessoas para dentro, humanizando a iniciativa, dado que você está dando foco às pessoas, você está dando ouvido às pessoas, você está olhando para esse fator inerente que é a resistência à mudança, né? E está tratando e cuidando dele, obtendo outros benefícios paralelos, né? E gastando pouco e fazendo mais, né? Então, esse é o resultado da minha tese de doutorado. E eu queria só mostrar para vocês, desculpe, aqui o meu relógio está tocando, meu tempo esgotou, mas agora já estou no final. Então, essa teoria que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, ela tem uma visão, são 3 visões diferentes. Essa visão sintética, onde vocês podem observar aqui todos os componentes, né? Componentes facilitadores, componentes dificultadores, as condutas, os efeitos, os comportamentos e a resistência à mudança e também ao cumprimento do processo, né? E que papéis que sofrem esse problema, né? Em que funções a gente identificou essa manifestação, né? E eu deixo para vocês, finalmente, uma reflexão do John Maynard Keynes, que é o seguinte: ele diz que a verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas em escapar das ideias antigas. Então,
convido vocês a refletirmos, né, sobre o que nós estamos fazendo para aqueles que estão implementando ou que estão em vias de implementar uma iniciativa de melhoria, o que nós estamos fazendo para lidar com essa resistência das pessoas, né? Aqui tem as referências, tem aí também os links para a obtenção dos artigos, e eu agradeço aqui mais uma vez e estou à disposição para perguntas da audiência. Bom, Mônica, muito obrigado pelo conhecimento, as informações trazidas com essa sua apresentação da sua pesquisa, né? Agora eu queria deixar aberto para quem quiser fazer perguntas para a Mônica, né? Eu mesmo tenho duas aqui que durante a apresentação eu fiquei assim realmente focado no que você estava falando. Eu vou fazer a primeira pergunta minha, depois eu vou lendo as do chat que vão chegando, né? Durante a sua apresentação, você falou que a resistência à mudança ela não é algo que ocorre só no início de algum processo, de algum projeto, né? Ela pode acontecer no meio também. Assim, de acordo com a sua percepção, existe um momento onde é pior essa resistência, no início, no meio, no fim? Algo assim que você enxergue que seja pior? Em qual momento? Olha, eu vou responder isso de acordo com a minha experiência, né? Eu acho que no início, né, quando você está fazendo o planejamento da iniciativa, é bom que você veja isso, né? Porque assim você já garante, né, de cara que você vai lidar com o assunto, que você vai tratar de alguma forma aquele assunto, você vai mapear as pessoas, você vai observar isso. Então, eu acho que no planejamento é aquela história, se você começa bem, você já tem um caminho pela frente mais bem sucedido, vamos dizer assim, né? Uma expectativa melhor do resultado daquilo, né? Então, eu acho que é o momento crítico de você observar, e é o momento mais difícil de você observar, né? Porque muitas vezes essa resistência ela é muito velada. Então, é preciso muita habilidade para você perceber isso de alguma forma dentro das equipes, dentro e da alta gestão também. Sim. A Ana Regina está aqui participando, né? Ela elogiou sua apresentação. Foi uma excelente palestra, muitas ideias para contornar as resistências que você citou, né? E falando em resistência, uma outra pergunta que eu também fiz aqui, anotei para fazer quando você estava apresentando, vamos supor que no caso de uma desmotivação, você tentou fazer uma mudança, a equipe, digamos que não abraçou a mudança que você propôs, você se desmotivou, digamos que abriu mão do que você estava querendo implementar num projeto, num processo. Existe um tempo adequado para novamente fazer essa mudança? Você acha que existe um tempo assim, ó, não consegui agora, então daqui a tanto tempo eu tento novamente, a maneira como e também com forma de abordagem diferente? Você acha que tem um tempo assim que possa você tentar novamente algo que não foi bem recebido no primeiro momento e você abandonou? Eu acho que desistir nunca, né? A gente tem que melhorar sempre, né? Então, assim, acho que se a coisa fica muito séria realmente, mesmo você tendo algumas condutas e você não ter sucesso em nada, né? Eu acho que é um momento de reflexão, né? É um momento de dar uma parada, dar uma refletida, né? Conversar muito com a consultoria, se tiver, né, à disposição, grupo de processos, e a alta gestão, principalmente, tem que estar envolvida nisso, né? E tentar retomar, de alguma forma, aquela iniciativa, né? Mas, assim, eu não acredito, né? Eu não vi, não captei nas entrevistas e na minha vida profissional, nunca vi uma coisa que tenha sido abandonada de fato mesmo, né? Aquela coisa assim que não foi, não aconteceu. Pode acontecer de uma forma meio torta, pode acontecer de uma forma não muito feliz, sofrida, dolorosa, enfim, mas acontece, né? Ou até mesmo uma coisa meio maquiada, como a gente falou, porque está interessado mais em avaliação do que propriamente em mudar os seus processos, né? E aí, inclusive, é uma estupidez isso, desculpe o termo, mas a pessoa está gastando dinheiro, né? Ela está lá pagando uma consultoria, pagando gente da equipe de processo, gastando seu tempo, né? E de repente a coisa não anda, né? Então, eu acho que é um momento de reflexão e de um momento rápido, você tem que retomar isso muito rapidamente para não perder o gás, vamos dizer assim, né? Não perder o entusiasmo e buscar soluções
sob medida, vamos dizer assim. Você não, apesar de que todo esse trabalho que eu apresentei aqui, você tem já várias dicas e tal, mas às vezes tem alguma coisa, tem um ponto cego, né? Você não está enxergando, que não apareceu. Então, é preciso ter sensibilidade, olhar, ver o que é o problema. O problema é um problema focal, um problema local, um problema de uma pessoa, um grupo, uma equipe, várias equipes. O que está acontecendo? Entender, fazer um diagnóstico e partir para novas ações de acordo com o que você descobrir e refletir. Legal. A gente está com muita participação aqui, tem muita gente mandando perguntas. O Jason também está participando, elogiou sua apresentação, ele disse que é suspeito para falar. É meu Uma das orientador, né? perguntas uma das perguntas que ele está fazendo é assim, qual achado mais te surpreendeu durante essa pesquisa? E, no fato, assim, e qual aquele que parece óbvio, mas você considera importante destacar por causa do impacto? Bom, vou começar de trás para frente, né? Essa aqui, o que parece óbvio, né? É o apoio da alta gestão, né? Sem isso aí não vai, não vai, porque a iniciativa ela é embora ela esteja muito focada ali no processo de software, dentro da organização como um todo, ela vai mexer com todo mundo, né? Vai mexer com os clientes também, porque tem aquele cliente que está acostumado a ir lá no desenvolvedor direto, sentado do lado dele, ele vai perder essa brincadeira, não vai dar mais, ele não pode dizer que o projeto dele é mais importante que o do outro, ele vai ter que seguir um portfólio. Então, assim, a alta gestão, a coisa tem que ser top-down, né? Não pode ser bottom-up, tem que ser top-down, e top-down no sentido assim, real, né? Existe, como a gente chama, apoio legítimo da alta gestão, né? Desde o início, né? É importante que ela se envolva desde o início do planejamento, né? Então, é um projeto corporativo, porque vai mexer com todo mundo, mexe com a cultura, então não tem como a alta gestão, se ela não estiver envolvida, né? Realmente, qualquer projeto corporativo é isso. Né? Você faz um projeto de segurança da informação, vai ser a mesma coisa. Você faz um projeto de qualidade, vai ser a mesma coisa. Enfim, então, você tem que ter realmente esse algo. Né? E a outra pergunta que ele fez foi o que eu achei mais interessante, o achado mais interessante. Isso, o que mais te surpreendeu durante a pesquisa, o achado, assim? O que mais me surpreendeu... foi a questão de como as lideranças, quando estão resistentes, elas reagem. Né? Então, por exemplo, a liderança que quer enganar o seu chefe, né, vamos dizer assim, né, e tenta fazer com que a equipe, né, ajude essa liderança a enganar, essa situação é absolutamente inusitada, né? Você coloca em risco o teu emprego, você coloca em risco a tua equipe, você coloca em risco a iniciativa, quer dizer, é um negócio que esbanja problema para tudo quanto é lado, né? É uma atitude muito, assim, de uma insensatez total, né? É um pouco da pessoa não se dar conta do que ela está fazendo, né? Então, assim, isso realmente eu fiquei surpresa de ouvir. Tem mais uma pergunta aqui, é a do Matheus, ele é analista de processo, ele falou aqui que tem enfrentado justamente essas dificuldades que você apresentou. Ele tem duas perguntas para fazer. Eu vou fazer uma e depois você responde. Na sequência eu faço a outra, né? Ok. Ele falou o seguinte: ele gostaria de saber se a construção de um plano de implementação dos processos, novos ou melhorados, auxiliam na redução das resistências das pessoas. E um plano... Desculpe, você pode repetir? Ele gostaria de saber se a construção de um plano de implementação dos processos, sejam os processos novos ou processos melhorados, auxiliam na redução das resistências das pessoas. Se a construção de um plano, tá? Sim, desde que né, você envolva os interessados. Né? E existe um caso também que a gente observou, que é o caso da equipe de processos, da autogovernança de uma equipe de processos. Né? Aconteceu numa determinada empresa, onde a própria equipe de processos ela achava que ela era meio que a dona da verdade, vamos botar assim. Né? Então, ela definiu como é que tinham que ser os processos sem conversar com a equipe de projeto. Fez o plano, achou, viu o que vai fazer, o que não vai fazer. Estava super engajada, mas esqueceu de conversar, né? De combinar com os russos, como a gente diz, né? Esqueceu de combinar, de falar com a equipe que vai executar. Né? Então, assim, não dá. Aí você cria um problema. Então, acho que
fazer esse plano, sim, mas sempre colocando os maiores interessados, aqueles que vão executar, né, trabalhando junto, né, mostrando, escutando as dores, escutando as sugestões de melhoria, fazendo com que essas pessoas se engajem nessa mudança. Certo. Eu acho que a segunda pergunta dele, você acabou até respondendo, eu só vou ler para você para ver se realmente faz sentido. Okay. A segunda pergunta dele é que ele acha assim, ele pergunta se trazer alta gestão da equipe, quer dizer, trazer alta gestão para junto com a equipe de processo, isso auxilia a convencer os líderes que estão tendo resistência, né? Se trazer alta gestão para perto da equipe de processo, isso faz com que aqueles líderes que estão tendo uma certa resistência, eles comecem a observar de outra maneira. Com certeza. Isso é como eu falei, não tem como a alta gestão não estar envolvida, né? Porque é interessante que a gente observou que a alta gestão, a depender da ambiguidade do seu papel, ela pode ter efeitos positivos quando, por exemplo, ela começa desde o início do planejamento. Né? No início da iniciativa, ela já se mostra, já dá a sua cara para, né, bater, vamos dizer assim, entre aspas, né? Já se mostra, já vem com tudo, mostrando a importância e tudo mais. Né? Então, assim, é fundamental isso. Né? E ela pode também ter um aspecto negativo, porque se ela tem resistência, se ela pode sabotar o processo, né? Ela não se envolve, então a mudança não fica crível. Então, assim, não tem como. Né? A alta gestão é um ponto fundamental e você não pode abrir mão disso. Legal. E tem mais uma última aqui, o Carlos Simões, ele está perguntando assim, não é bem uma pergunta, né? Não sei se é para você comentar sobre, ele falou assim, mudanças de cima para baixo versus de baixo para cima. Eu não sei se ele quer que você comente alguma coisa sobre isso, porque não deu para entender direito aqui, porque enviou para a gente sem a pontuação para saber se era uma pergunta. Mas então ele fez essa colocação. Eu não sei se é para mostrar, para ver qual que é a mais difícil, se é você implementar de cima para baixo ou de baixo para cima. E aí, se você quiser falar ou fazer alguma observação sobre isso. Sim, quero sim. Eu brinco que a gente chama do efeito chuveiro, efeito bidê, né? De cima para baixo, de baixo para cima. Né? Ou seja, claro, é um efeito, tem que vir de cima para baixo, né? Mas, obviamente, que você tem um movimento de baixo para cima. Agora, esse movimento de baixo para cima apenas, ele não resolve. Aí é que está. Ele tem que ter força. Foi o que eu comentei de uma experiência que eu vivi. Eu estava totalmente entregue àquela questão da mudança, a gente queria implementar e tudo mais. A equipe toda comprou a ideia, era uma equipe de 30 pessoas, era uma maravilha, tudo bonitinho, mas faltou falar com a alta gestão. E a gente teve que fazer um trabalho de convencimento e tudo mais. Foi uma espécie de efeito bottom-up, né? A gente chegou lá em cima e, graças a Deus, a gente conseguiu convencer a alta gestão e fizemos as melhorias que precisávamos fazer. Legal. Mônica, eu agradeço mais uma vez sua participação. Se você quiser fazer alguma consideração, se você quiser finalizar de alguma maneira, você pode ficar à vontade, tá? Olha, não, só mais uma vez agradecer à professora Ana Regina, a você, a Softex, pela essa oportunidade e estou à disposição para qualquer coisa, qualquer dúvida, se precisarem, slides, enfim, qualquer coisa. Ok? Muito obrigada. Tá ótimo. E pela audiência também. Pela audiência também. Sim, tem gente perguntando da apresentação, depois se você puder mandar para a gente poder disponibilizar para quem está participando, a gente envia posteriormente para eles. Sim, mando para você, Thiago, daqui a pouquinho. Ótimo. Tá bom? Obrigada. Mais uma vez, obrigado, Mônica, obrigado a todo mundo que participou de hoje, foi excelente o nosso bate-papo. E fechamos o mês de novembro com chave de ouro, que foi esse tema aqui, que teve bastante engajamento. A gente agradece mais uma vez a Mônica, a todo mundo que participou, e a gente se encontra no próximo MPS Talks. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.